O que não me contaram foi que a gente fica vulnerável. Porque o que o outro pensa, gente, pertence a ele. Pertence ao outro. Por isso, é como se ela se sentisse menos mãe, ou uma mãe ruim porque tá sentindo falta do parceiro. Estamos começando mais um Jaque Assim, espaço onde a gente tira as máscaras e fala do que ninguém fala. Eu sou Jaqueline Ribeiro e o tema de hoje é saúde mental materna. Mas antes eu quero agradecer aos nossos apoiadores que fazem esse programa acontecer e dar voz a várias mulheres. Hoje eu estou recebendo uma mulher linda, mamãe da Helena de 5 meses, que adora cuidar de pessoas, esposa do Lucas, cuida das emoções e do ambiente familiar. Ela adora assistir séries repetidas. Atua na psiquiatria e na saúde da família. Seja bem-vinda, doutora Amanda. Muito bom te receber. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite e bater esse papo nesse tema tão importante. Sinta-se em casa. Obrigada pelo convite, prazer é meu estar aqui e conversar sobre esse tema tão importante na vida de tantas mulheres. Antes de tudo, eu queria saber quem que é essa mulher por trás da UBS, do carimbo, do consultório, por trás da doutora Amanda Vege. Quem que é a Amanda? Então, a Amanda é uma mulher muito trabalhadora, que sempre teve objetivos muito pontuais. Eu não me considero uma pessoa sonhadora. Eu sempre, lá na minha casa, nós somos muito pé no chão. Então, eu tinha e tenho os meus objetivos, eu traço metas para poder alcançar aquilo que eu almejo. Sou uma pessoa carismática, sou católica, eu tenho a religião como um aliado para mim, é minha fonte assim, de energia. E eu tenho uma inspiração muito grande, né? Que é o meu irmão, que eu perdi ele, meu único irmão. Tem 1 ano e 8 meses, né? Ele sofreu um assalto, né? Que acabou virando um latrocínio, que é um assalto que deu errado. E aí eu perdi ele de uma maneira muito trágica, muito precoce. E a gente era muito ligado. E eu me via muito nele, né? Porque a medicina foi algo que eu olhei nele para fazer, a psiquiatria foi algo que eu olhei nele para fazer. Então, atrás de tudo isso, ainda tem uma irmã enlutada, uma filha, né, que vê os pais passando por isso, mas, de novo, com o objetivo, seguindo em frente, porque a Amanda pertence a um todo, né? Então, eu tenho que continuar. Amanda, eu confesso que eu fiquei emocionada com você contar isso e me dizer quem foi o seu irmão, com essa história que ficou conhecida nacionalmente, desse assassinato lá em São Paulo, ele era psiquiatra. Eu queria que você dividisse um pouquinho sobre isso, já que a gente vai falar, né, sobre saúde mental. Como que foi? Conta um pouquinho como que foi isso tudo, viver isso. Então, Jaque, eu tentei ser o mais forte possível, não somente por mim, mas também pelos meus pais, né? Porque eu acho que a pior parte do luto, quando você perde um irmão, é ver os pais passarem por aquilo. Porque você nunca acha que aquilo vai acontecer com você. Na verdade, você até hoje fica assim, gente, mas será que ele vai voltar? Será que ele não tá só viajando? A nossa mente acaba nos auto-sabotando o tempo todo. E o luto, ele, na psicologia, ele tem algumas fases, sabe? Não vou entrar aqui em mérito técnico e tal, mas tem uma fase da negação e da barganha. E a gente fica assim, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquilo? Às vezes a gente acha que o resultado final seria diferente. Então eu tento, a todo momento, não entrar nesse ciclo, não entrar nesse limbo, porque senão isso acaba nos auto-prejudicando e a gente acaba estacionando mesmo a vida, porque a gente começa a viver do passado. Como se aquele acontecimento fizesse parte do seu presente e do seu futuro de uma forma que te paralisasse. E aí entra uma parte que eu falo com os meus pacientes e que eu comecei a viver. Não sentir culpa de continuar, entendeu? E é isso que eu tenho feito. E afetou de alguma maneira a sua gravidez e a sua maternidade, esse momento? Na verdade, afetou de uma forma que eu comecei a enxergar a vida com outros olhos. Eu vi a maternidade de um jeito e depois da perda do meu irmão, eu comecei a ver a vida de uma outra forma. E com a morte dele, eu comecei a criar um desejo de maternar que antes eu não tinha. E aí, quando eu engravidei, eu falei assim, então como esse fato fez a Amanda mudar muito a mente, quando eu tiver uma filha, se for menina, eu sempre falava que ia ter o nome do meu pai. Meu pai chama Helena e ia chamar Helena. Mas aí, contudo, eu falei assim, não, vou chamar a Helena não somente pelo meu pai, mas também pelo meu irmão. Já que assim existe luz após a sombria, após o luto? Existe. A gente tenta enxergar algo de aproveitoso dentro daquela dor e dentro daquele sofrimento. Amanda, a gente sabe que a maternidade muda muito a vida da mulher. E quais foram, assim, ou qual foi o seu maior desafio nesse primeiro semestre da vida da Helena? Então, acho que o meu principal desafio foi em relação ao relacionamento com meu esposo. Porque a gente é muito grudado, a gente faz tudo muito junto, a gente é bem parceiro. Só que
são 10 anos de matrimônio, só nós dois. E a partir de agora, entrou um ser que é totalmente dependente da gente. Então, lidar com essa questão, assim, de ter que dividir o tempo, de administrar melhor o horário que eu tô com ele, das coisas que a gente fazia só nós dois e agora ser nós três, isso, assim, foi um pouco complicado pra mim. E eu escuto muito isso no meu consultório e as mulheres às vezes ficam sem graça, né? De expor isso. É como se elas se sentissem menos mãe, ou uma mãe ruim porque tá sentindo falta do parceiro, sentindo falta do marido. E não nós somos mulheres, nós somos seres humanos, a gente também quer carinho, a gente também quer afeto. Então, a relação conjugal, ela muda. Então, isso foi um pouco complicado pra mim administrar. Já que assim é importante ser mulher e esposa, não só mãe. Com certeza, a gente tem que saber dividir essas 3 esferas aí da nossa vida. Muitas mães sentem a pressão para dar conta de tudo. Como que você lida com essas pressões internas e externas? Então, Jaque, as pressões externas não me preocupam. Eu não me importo com o que o outro pensa de mim. Porque o que o outro pensa, gente, pertence a ele. Pertence ao outro. Então, isso não me afeta. Agora, as cobranças internas, essa eu tento administrar assim. Eu me divido, né, como mãe, como esposa, como médica. E aí eu sei que isso faz parte de um todo, que sou eu. Então, quando eu tô com a minha filha, eu tô ali por inteiro. Quando eu tô com meu esposo, eu tento me conectar ali com ele, tá um momento com ele. E quando eu tô no meu consultório, eu tô ali só com o meu paciente, focada nele, para que dessa forma eu consiga administrar essas cobranças internas minhas, sem sentir culpa de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher, de ser filha. E aí eu consigo administrar de uma forma bem legal. Já que assim é possível equilibrar interno e externo e seguir uma maternidade leve. Com certeza. E o que você aprendeu sobre si mesma, relacionando maternidade e saúde mental, que ninguém te contou? Então, eu vou começar a sua pergunta falando o contrário. Muita gente me avisou assim, você vai se sentir mais forte, que você vai ver que você é muito forte. E, na verdade, o que não me contaram foi que a gente fica vulnerável. Eu me coloquei num espaço agora de vulnerabilidade. E eu sempre fui assim, que deu conta de tudo. Quando vem algum problema pra mim, eu já conto pra alguém o problema e a solução, tudo junto. E aí agora não. Agora, como mãe, eu tô num espaço de vulnerabilidade, porque eu não sei o que vai acontecer com a Helena, se ela vai ficar doente, como que eu vou administrar isso. E agora eu preciso pedir ajuda, e eu não sou muito de pedir ajuda, não no sentido que há algo de errado nisso, mas eu sempre fui aquela pessoa que resolveu as coisas sozinha. E agora eu estou num papel vulnerável. E isso que a maternidade me trouxe, assim, que eu não sabia. Já que assim a vulnerabilidade faz parte da maternidade. Com certeza, e ninguém te avisa isso. Vamos para o nosso bate-bola. Eu queria te pedir para você dar 3 dicas práticas para as mães que querem cuidar da saúde mental e do bem-estar, mesmo tendo uma rotina intensa. Então vamos lá. Primeiro, seja gentil com você mesmo. Segundo, peça ajuda. Gente, a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. E 3, tenha um momento para você, que seja um banho relaxante, um café ou um bate-papo com uma amiga. Falar não é desafiador ou libertador para quem cuida da saúde mental? Então, para a Amanda é desafiador. Ainda é um desafio. Eu estou aprendendo a falar não, justamente por conta da maternidade. Porque eu vejo algumas situações, por exemplo, pegar na mão do meu bebê. Eu fico assim, gente, eu não quero falar não. Mas eu fico assim, não, agora eu tenho que me posicionar, porque a Helena precisa de mim. Então eu estou colocando esses limites, aprendendo por conta da maternidade. Mas eu cresci numa família que fala muito sim, no sentido assim de bondade. Então quando eu falo não, de novo, não é pelo que o outro pensa de mim, mas fere a minha personalidade dos meus sims. Mas eu tô aprendendo. Força invisível. Existe algum hábito, algum pensamento, alguma prática que você faz para os dias difíceis, para equilibrar a saúde mental? E essa questão é muito engraçada, porque quando eu me vejo assim, perdida dos meus pensamentos, assim, um dia super difícil, eu me reconecto comigo mesmo assistindo desenho infantil. E esse é um hábito que eu aprendi com meu pai. Então, quando eu tô muito estressada, com a mente cheia, eu ligo algum desenho no celular, tomo banho com aquele barulho ali do desenho mesmo, e eu me perco ali, entro naquele mundo, e daquela forma eu me reorganizo e eu vejo que a vida é um pouco mais leve e eu consigo ter controle da situação. Que legal, que demais, adorei. Corpo, casa ou cabeça? Qual que é o mais difícil de lidar para você? Então, na maternidade, o que foi mais difícil foi o corpo, porque eu engordei 23 quilos durante a gestação. E aí, lidar com esse aumento do peso foi muito complicado de me reconhecer de novo na frente do espelho. E eu acho importante trazer isso aqui, porque muitas mulheres têm vergonha de falar do corpo mesmo, né, durante a gestação. Eu amei estar grávida, a gente não tem nada a ver com a Helena, mas é a questão da Amanda, dela se olhar no espelho e não gostar do que estava vendo. E isso não tem relação de amor, de carinho, de afeto, mas eu estou aprendendo a me reconhecer no espelho e tratando com mais carinho o meu corpo, porque eu sei que ele também está passando por essas adaptações aí da maternidade. Sendo gentil com você. Exatamente.
3 verdades e uma mentira. Vamos. E aí? Vamos lá, vamos ver se você vai acertar. Eu fiz 2 faculdades seguidas. Pode ser verdade. Eu adoro cozinhar e inventar novas receitas. Gente, não sei. Quem sabe? Eu casei com meu primeiro namorado. Pode ser verdade também. Eu não pensava em ser mãe. Será? Eu acho que você não pensava em ser mãe, não. Acho que é verdade também. Eu acho que a mentira é a segunda. Qual que é a segunda? Eu adoro cozinhar. Não sei. Acho que você não gosta de cozinhar, não. Será? Gente, você tá boa mesmo. Acertei? Meu marido que cozinha, eu não cozinho nada. Ai, que demais! Tá vendo? Eu tô ficando boa. Sabe por que que eu achei que você não gostava de cozinhar? Mulher com perfil muito, versátil, de trabalhar fora, de estudar. E você fez 2 faculdades? Eu fiz. Eu fiquei com dúvida, sabia? Eu sou biomédica, formei na UF. Ai, que legal. Eu queria muito fazer uma faculdade federal. E aí eu legal. fiz, eu colei grau por causa de greve, essas coisas, em maio de 2016. E em agosto eu já estava dentro da sala de medicina. Menina, eu ia falar que essa era mentira, mas depois eu falei, Não, foi seguida real. E aí cozinhar, sabe por quê? Eu ia errar, tá? Eu ia falar que era essa. Porque geralmente mulheres assim não gostam muito de cozinha. De cozinha, eu não né? sou fã de cozinha, não. Então eu olho e falo assim, não, será? Não, parece pouco comigo, não gosto também, não. E a, Por isso que eu acertei. e a maternidade foi por causa do meu irmão. Eu não Que queria, legal. eu não pensava em ser mãe. Foi quando eu perdi o meu irmão que eu mudei um pouco minha visão sobre a vida. E aí a Helena veio. Adorei. Amanda, e pra gente encerrar esse bate-papo tão incrível, eu queria que você deixasse uma frase, uma mensagem final para as mulheres que estão vivendo a maternidade e que precisam olhar para a saúde mental. Já que é assim, cada passo que você dá é um progresso. Não desista de você. Ai, adorei, muito bom. Eu quero te deixar um presente. Quero te dar um presente da Avatim, nossa parceira. Espero que você goste. Um presente da Fisimed para você conhecer o nosso novo espaço para cuidar do corpo. É um espaço Tecnomotion. Você vir conhecer a nossa cesteira futurista. É um presente para você cuidar de você. Que legal. Eu amei, viu? Muito obrigada. E é bom a gente lembrar sempre que cuidar da mente é tão importante como cuidar de quem a gente ama.